O João Mossum é professor de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, né? Tem livros publicados, entre eles A Idolatria do Dinheiro, Os Direitos Humanos, 2018, Desejo, Mercado e Religião, de 2000. Só... Ele é naturalizado brasileiro e nasceu em Seul, na Coreia do Sul, e radicou-se no Brasil nos anos 60, na infância. É membro do comitê científico do grupo de trabalho Class, Religion and Theology da American Academy of Religion. E eu estava lembrando aqui com a Sueli que você foi, além de amigo da irmã Yolanda, também colaborava com o Centro de Filosofia do Instituto de Sapiência, a irmã Laura Sampaio, sempre, pelo menos ela... Ah, isso, participamos de uns grupos, um tempo de conversa com ela, né? Ela falava muito de você, quem conheci você através dela. Ah, Eu era do Centro de Educação Popular, com a irmã, isso. Ah, e ela me falava muito de você. Bom, o tema que a gente solicitou que nos contemplasse hoje é fundamentos. Que é isso? tá dando um eco, né? Tá ruim, Paulo, seu som. Então, o tema é: há fundamentos religiosos no lulismo e no bolsonarismo? Ou seja, nos ajudar a compreender um pouco as articulações simbólicas, né, entre esses dois, digamos, projetos políticos, né, as suas bases sociais e as diferentes maneiras de expressar e viver a religiosidade. Bom, a gente teria aí 30 minutos, tá, Ju, para vocês fazer a exposição, depois a gente faz uma série de perguntas para a gente poder debater um pouco, tá bom? Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Raramente, quer dizer, ultimamente, com a hora da pandemia, etc., a gente não tem mais contato com quase ninguém, mas é bom eu ter contato com o mundo católico, porque eu acho que o pessoal do mundo católico ou não está interessado nos temas que eu trabalho, ou pensa que eu não sou mais católico, eu estou meio fora do circuito. Então, é bom, eu sempre falo que eu sou católico. E é um tema importante, eu acho, que eu gostei do título. É uma pergunta: há fundamentos religiosos, né? Seja no bolsonarismo e no lulismo? Aí eu pensei colocar em três momentos. Primeiro, o conceito de religioso e religião, para a gente discutir o que estão falando, né? Depois, o que é fundamento, fundamentos religiosos, né? E qual é a importância do fundamento hoje, ou da crise dos fundamentos. A reação fundamentalista mostra que tem uma crise dos fundamentos da sociedade, né? E em terceiro, um pouco como é que a gente entende essa reação da direita, seja no bolsonarismo, no trumpismo, no mundo inteiro, e um pouco a alternativa que aparece pela esquerda também por meio de figuras míticas, religiosas, né? Normalmente a gente fala do bolsonarismo, etc. Normalmente a gente fala antigamente não falava do lulismo, falava do petismo. Agora, com certeza, o Lula transcende PT com a crise do PT, então a gente não tem mais um movimento, uma área da sociedade que era petista, mas é bastante lulista, ou tem uma força lulista. Eu comecei um pouco essa discussão sobre o que é religioso e o que é religião, né? Se a gente pensar o conceito religião, que foi, entre aspas, inventado no mundo moderno, né? Que isso é, religião é algo separado do mundo político. E estão tendo eco, não temos? Ou eu? Está tendo eco, né? Tem dado eco. Ajuda nós, Então, Glauco, por favor.
Alguém está com o microfone aberto? Eu acho que está dando problema com o sistema. Acho que está todo mundo fechado. É bom desligar quem tiver com Tá. fone, desligar o Ou áudio. será que é o meu eco que está dando então? Ah. Então, o mundo moderno criou essa ideia, inventou a ideia de que religião é uma coisa da alma, da vida eterna, e que está separado das questões do Estado e das questões públicas, e que é o processo da secularização separa religião do mundo político, econômico, etc. Nessa construção do que os autores chamam de um gêmeo siamese, né? O secularismo e o processo de separar da religião é algo que inventou, se nasce juntos, né? Então, aí não tem sentido falar sobre religião e economia, ou religião e um presidente político, presidente de um país. São coisas separadas. Aliás, essa é uma discussão que o pessoal diz, não, olha, o Brasil é um país, um Estado laico, portanto, nós temos que separar. Agora, na verdade, na década de 70, quem criou essa confusão foi a teologia da libertação. A teologia da libertação é que começou a introduzir a religião no interior do mundo político e levou o mundo político ao mundo da religião. Porque a teologia da libertação fez uma ruptura, não assumiu essa separação, que era uma coisa muito mais do mundo protestante e da Europa, né? E voltou à Bíblia e pegou não a noção da religião, como a gente entende, mas com a noção da fé cristã. A fé cristã, a perspectiva da vida cristã, se entendia que Deus nos dá uma missão: defender a vida das pessoas, defender a sociedade, os pobres, em todas as situações. E se a situação de pobreza ou de sofrimento é resultado das relações econômicas, políticas injustas, é da fé entrar na luta. Porque isso Deus nos está pedindo. Essa é a missão que a igreja nos recebe de Jesus. E ponto. Então, todo o pensamento teológico da libertação, ao mesmo tempo que trabalhava com essa separação, mas na prática não tinha. E com isso, e não se elaborou muito esses conceitos, daí tem umas confusões, né? Mas, em todo caso, eu só quero chamar a atenção a isso, que a teologia de libertação, CNBB, etc., entrou nesse veio de que religião não é um problema de sistemas separados da política, mas sim é um modo de viver da fé diante da sociedade e que Deus nos pede. Tá. Então, nós temos essa confusão. E aí, na década de 80 para 90, os pentecostais também, que têm uma tradição cultural pré-moderna, também entram nisso. E na medida que as igrejas pentecostais, que eram minoritárias, crescem, né, tem uma presença social muito forte, e os pastores, as lideranças pastores, começam, na verdade, entram num processo como que na década de 30, 40 a Igreja Católica fazia, que era a igreja usar sua força social como igreja para negociar com o Estado suas reivindicações e seus privilégios. Escolas, direitos, impostos diferentes, acesso à rádio, etc. Na década de 70, a teologia de libertação critica essa forma que chamava de cristandade, só que os pentecostais e os neopentecostais vão entrar nisso. Eles vão achar, nós também temos direito. E usa a sua força religiosa da igreja como um instrumento político-social. E não é feito em nome da política, é feito em nome de Deus. Assim como Movimento Sem Terra, ou a Comissão Pastoral da Terra, usava discurso bíblico para dizer, devemos
ocupar ou conquistar a terra. Na década de 80 discutimos isso, né? Assim também os pentecostais de 1990, numa perspectiva não de esquerda, tudo bem, mas a lógica é a mesma. Eu só quero chamar a atenção de que não é algo tão estranho ou equivocado aquilo que os pentecostais fazem na política. Só está com um atrasado de 40, 50 anos, né? Que era o modelo da cristandade da Igreja Católica no 40 e 50. Feito isso, tá? Então, nós temos essa diferença da ideia da religião. Então, o que nós temos na prática é não um sistema religioso totalmente separado do Estado, mas esse dinâmica religiosa onde as pessoas, em nome da fé e do movimento da igreja, entram nas questões sociais. Bom, tá. E a questão do fundamentalismo, ou do fundamento? A palavra fundamento eu acho que é uma coisa importante, não é? Quer dizer, numa casa é importante, na hora de construir, qual é a fundação da cidade, da casa, né? Assim como no sistema social, qual é o fundamento último do sistema social? No mundo pré-moderno, o fundamento do sistema social era Deus, religião. Portanto, a igreja tinha um lugar central, né? Ainda hoje, vai nas cidades interiores, que não cresceram, não modernizaram em termos financeiramente, qual é a praça principal no mundo católico? É onde está a matriz. Ou é catedral ou é matriz. Isso mostrava que era arquitetonicamente, né, em termos de organização do espaço da cidade, o fundamento da cosmovisão, da legitimidade moral e filosófica ou teológica era Deus. O mundo moderno se desloca e no mundo capitalista cada vez mais deixa de ser Estado para ser o mercado. Então, essa é a discussão do neoliberalismo e a teologia e economia. Qual é o fundamento da sociedade? É o mercado. Eu costumo falar com o pessoal, para dar uma ideia, dessa mudança, né? Na década de 50, 60, quando a moça chegava em casa e dizia, mãe, encontrei o amor da minha vida, a mãe perguntava, menino, o rapaz é bom, crê em Deus, vai na igreja, é trabalhador, é de boa família? Essas eram um pouco as perguntas. Hoje, né, obviamente, já a partir de 80 para 90 já fazia essas brincadeiras, as pessoas entendiam e todo mundo concordava. Quando a menina chega assim, mãe, encontrei o amor da minha vida, a mãe pergunta, que carro ele tem? Qual é o trabalho que ele tem? Então, já o critério último não é mais da questão religiosa, mas o critério fundamento da vida, do cotidiano, passa pelo mercado. Né? Obviamente, nas decisões políticas também. E nesse processo, o que nós temos para a gente entender o fundamento religioso, ou fundamento do movimento, particularmente do bolsonarismo, ou dos setores que aliam com o bolsonarismo em nome da fé cristã, o critério último não é critério pré-moderno, Deus falou, ou a Bíblia. Não, o critério é a igreja é importante, porque eu vou a Deus, porque Deus me abençoa por meio da prosperidade, ou pela riqueza. Então, o ir à igreja não é o fundamento último, é instrumento para realizar o objetivo fundamental, que é acesso ao mercado. E a gente, quem acompanha um pouco as pregações dos principais lideranças, é isso. Essa igreja é poderosa, e é um Deus poderoso, porque te dá riqueza. Na Idade Média, ou na guerra religiosa, o poder militar era a comprovação de que era Deus verdadeiro. Então, nesse processo, né, por que essa importância do fundamentalismo
religioso, né? Porque agora, assim, mesmo no mundo católico, tem características diferentes do mundo pentecostal e neopentecostal, mas assim, o fundamentalismo da Igreja Católica é algo marcante, né? Eu me levo um susto, né? Quer dizer, quando Bento XVI era Papa, eu não lembro os católicos que não concordavam com o Papa Bento XVI falar publicamente contra ele. Porque, como é católico, qual é a diferença de católico e cristão ecumênico? É, Nossa Senhora e o Papa. Se você tira Nossa Senhora e o Papa, com teologia e Bíblia muito parecida, qual é a identidade denominacional? Não tem. Então, quando eu conversava, uma vez eu estava conversando com protestantes coreanos, então no congresso, aí entrando fomos fazer o check-in ir para o avião, aí eu tive que tirar todas as coisas do bolso, né? E aí veio o terço. Aí o professor disse, é isso, você é católico. Isso. Eu tinha esquecido, você é católico. Isso é identidade, né? Agora, por que a identidade se tornou tão importante nesse processo? Porque nós estamos passando por uma sociedade, uma época de muitas crises e muitas mudanças. Por exemplo, nós temos crise ecológica. Estamos ouvindo toda hora falando da ambiente, a questão do meio ambiente, crise, crise, crise. Temos a crise social, imigração, os pobres, essa separação entre ricos e pobres. Ao mesmo tempo, tem uma mudança tecnológica tão grande que a gente não tá entendendo o que está acontecendo. Isso começa na década de 80, né? Por exemplo, em 80, a ABC, que era, eu trabalho no São Bernardo do Campo, era um lugar industrial. E as grandes indústrias saem, vão para outros lugares, e o pessoal que tinha uma vida estável entra numa confusão geral. Isso é um tema do mundo inteiro. Entra também, agora, inteligência artificial, que vai piorar ainda, e cada vez mais agora, né? As pessoas que trabalham mais nos repetitivos, mesmo no campo tecnológico, vai perder função. E, e aí nós temos a rede social, né? Que também a gente fica perdido o que está acontecendo. Nesse processo, agrega também isso, que é o movimento social questionando ou destruindo o resto que sobrou, que é moral, né? Nos últimos 30 anos, a questão econômica, social, globalização mudou brutalmente. Mas alguma coisa ainda se mantinha, que era aquilo que é eterno. E o que é eterno? A natureza e a família. E o que é a natureza que está sendo mudada? A sexualidade. Né? Quer dizer, além da crise econômica, além da crise social, agora tem um grupo de pessoas dizendo: eu não sou mulher e não sou homem e não quero ser nem homem nem mulher. Coisa do tipo. Eu tenho o direito de mudar o meu sexo. Tá? Eu tenho o direito de ter uma família onde homem e homens são pais com filhos. Eu não quero entrar em discussão aqui se está certo ou errado, não é isso. A gente precisa entender que é muita confusão ao mesmo tempo. Marx já tinha dito que uma das características do mundo moderno era que tudo que era sólido no ar desaparecia. Todos os fundamentos, Deus, a tradição, etc. E com mudança tecnológica, mudança da globalização, e agora com mudança da identidade, da natureza sexual. Depois, a luta da identidade
dos negros ou dos indígenas, que antigamente eram considerados segunda categoria e não tinha espaço para brigar, também entram. Então, agora os brancos, heterossexuais, que perderam economia, economicamente, perderam poder social, perderam isso, perderam aquilo, alguma coisa a gente quer manter. E aí vem trans, o LGTB, e negros e indígenas dizendo, não, vocês também precisam reorganizar isso, porque nós também agora somos iguais. E por que ser iguais cria um problema? Porque ser igual, para quem está de baixo, subir é ótimo, mas para quem está em cima é perder. Então, a única forma que essas pessoas têm para dizer eu sou importante, sem dinheiro, ou não tendo dinheiro suficiente, não tendo isto, é eu sou escolhido por Deus. E aí, com isso, reconstrói. Gays vão para o inferno. Os negros têm que reconhecer que são inferiores. E tentar. E economicamente não consegue, então tenta subir. Então, esse é a confusão. Quem é que oferece essa alternativa? Nenhum intelectual. Nenhum político moderno que tem uma formação universitária, que era uma condição para ser político importante, não, eu não tenho vergonha para dizer isso. Então você tem um vazio de as pessoas exigindo ou pedindo, imaginando um movimento para dizer nós somos diferentes, precisamos resgatar o que era, o que estão perdendo. Só pode ser alguém que não tem informação e, portanto, não tem vergonha de dizer essas coisas que a gente acha esquisita. Essa é a figura, eu acho, do Bolsonaro. Assim como o Trump quanto o Bolsonaro, quando começa, todo mundo, jornalista, não, mas que coisa horrorosa. Isso me dá vergonha. Só que 30% da população, ou 40%, não, é isso que nós esperávamos. E aí, então, isso não é racional. Isso, também porque o ser humano não é movido pela razão, né? Essa é outra discussão. E aí, então, se o Bolsonaro vira, ou ocupa um espaço de ser uma figura mítica, expressa esse desejo e essa visão do mundo. Quem é que oferece organização disso? Organização social. Uma boa parte tem a ver com igrejas evangélicas. Tá. Por quê? Porque são todas lideranças de igreja que não têm formação teológica, que não são reconhecidos no espaço religioso. Eles nunca são convidados para falar sobre Bíblia ou fé cristã em congressos importantes. Isso aqui, eles são lideranças de igrejas importantes. E eles dizem, não, Deus nos escolheu. Eu sou eleito por Deus. E diz, não, a sociedade não me reconhece. Isso a gente consegue ver. Tem uma pessoa pedindo palavra, é isso, Alberto? Eu estou vendo que uma... não sei. Esperar, pode continuar. Tá. Então, isso nos ajuda a entender, por exemplo, as grandes lideranças. Agora eu não lembro, mas o pastor que foi senador, depois que foi para deputado, que começou falando do que negro, africano é amaldiçoado porque é de um dos filhos do Noé. Daquilo. Como é que se justificava isso? E ele dizia, eu sou doutor. Aí eu não sabia, eu falei, olha, eu comecei a conversar no Twitter, espera, mas como é que ele é doutor em teologia? Mas de onde ele vem nisso? Aí o pessoal disse, professor, ele é doutor em teologia de uma faculdade que não tem nada, em 6 meses eles pagam, você paga 6 meses e ganha título de doutor.
Ele tem um título, só que não tem reconhecimento social. Então, essa ambiguidade, não me respeitam, não me reconhecem, é o problema do ressentimento. E aí vem uma figura. Então, Bolsonaro, quando faz isto, esse é o escolhido por Deus. Porque ninguém conseguia dar essa projeção social de ser importante, nós somos importantes, na sociedade e para Deus, ninguém reconhecia. E ele, o Bolsonaro, me dá esse reconhecimento. Esse é o grande boom. O fundamento. O fundamento é discurso bíblico religioso. Ah, mas a Bíblia não diz. Ninguém está interessado com a Bíblia. Está interessado com marca Bíblia, mas não o que está escrito. Assim como a Igreja Católica, sejamos honestos, né? Por 1.700 anos, vamos dizer, do século IV até século XX, a Igreja Católica falava de tudo menos a Bíblia. Então, e nesse processo, o que entra essa outra coisa? O neoliberalismo, e não tem força político-social para legitimar o projeto de negação dos direitos humanos, porque o neoliberalismo é diferente do mundo católico, do capitalismo anterior. Há uma mudança filosófica importante. O pensamento católico, desculpe, essas palavras que estão erradas. Tá? No mundo moderno, capitalista, tem um fundamento religioso liberal na luta contra a nobreza. E nesse processo, uma coisa importante, Kant oferece a ideia de que todo ser humano tem dignidade. E isso é a base para a construção, depois da luta, dos direitos sociais. O que é direitos sociais, direitos de identidade, direitos civis e direitos políticos? Não importa a classificação social, se você é inferior ou superior em termos econômicos ou sociais ou políticos. Todos os seres humanos, pela condição humana, têm a dignidade humana. Daí, a partir disso, se constrói uma política social de, não importa se o pobre não tem dinheiro para comer, a dignidade dele lhe dá o direito de comer. Portanto, cabe ao Estado o dever social de fazer programas sociais. Isto é o que levou à social-democracia. O que o neoliberalismo faz? Não. Isso custa muito caro. Então, diz assim, não existe o direito, o Estado não tem o dever porque o pobre não tem direito. E não tem direitos sociais porque não tem dignidade humana, porque não existe essência humana. Então vai vir neoliberalismo com pensamento pós-moderno e dizer isso é bobagem, isso é invenção errada. Com esse tipo de conversa, você não ganha eleição. Isso funciona em Singapura. Não no mundo ocidental, porque se construiu a democracia. Na época da ditadura podia, depois, com a democracia, não dá mais. Aí, então, você faz uma aliança entre Bolsonaro e neoliberalismo, e aí o governo Bolsonaro, né, na figura do Guedes e Damares, era a expressão disso, a aliança. Então, hoje, a figura que está indo atrás do mito Bolsonaro é o pessoal que perdeu, os ressentidos, que perderam espaço social, os setores evangélicos e católicos, que não têm reconhecimento da sua religiosidade política cristã, a sua religiosidade de identidade. Né? Por exemplo, eu lembro, na época da libertação, quando era jovem e tal, pessoas que gostavam de terço eram ridicularizados na igreja. Né? Então, e eu sou da tradição do terço. Minha mãe me ensinou a rezar terço com 4 anos de idade, 4, 5.
Então, isso para mim faz parte da minha identidade. Então, esse grupo de ressentidos, vamos dizer, ótimo, esse é o homem. Os neoliberais, ou o pessoal mais já que diz, ó, o Bolsonaro exagerou, está tentando reconstruir um pouco a direita, agora talvez está vendo com o governador de São Paulo, etc. Então, aí não, acho que vai ter menos figura mítica. Só estou colocando isso para dizer assim, essa figura mítica religiosa é construção, muito, não é construção, é do contexto dessa construção da aliança. Agora, a perspectiva mítica do neoliberalismo, etc., aí vai além do mito Bolsonaro. Onde é que entra o mito Lula? Eu acho que porque se não fosse Bolsonaro, nós poderia ter Lula ganhando de novo, mas não com essa figura tão mítica religiosa, porque se divide hoje, né? Mas o que o Lula representa? A esperança dos setores que apostou no Lula, que é muito maior do que PT ou da esquerda tradicional, né? Eu acho que é a recuperação de uma visão do mundo moderno e da tradição cristã de que todos os seres humanos são iguais. E por isso tem certos direitos fundamentais que a gente precisa reconhecer. Então, as pessoas apostam no Lula como a figura capaz de derrotar a figura maléfica do Bolsonaro e construir um pouco, recuperar a ideia de que todos os seres humanos são iguais. Então, nisso aparece, por exemplo, todos têm direito à família, a casar e ter família, independente da sua sexualidade, por exemplo. Todos têm direito a comer. Então, nesse sentido, o padre Júlio Lancelotti, essa é a figura. Aquele que todos, assim, cristãos ou não, que sonham ou desejam uma sociedade mais humana, dizer, quem é a figura hoje? Na década de 70, era Dom Paulo Arns, por conta dos direitos políticos, que são dos direitos humanos. Né? E hoje, agora, a figura é o padre Júlio. Então, eu acho que a gente tem essa tensão. Né? Eu vou parar aqui, já faz meia hora, e a gente talvez conversar, para a gente conversar e tentar esclarecer melhor algumas ideias minhas. Ok. Muito obrigado, Jung. Então, agora a gente faz os nossos blocos de pergunta, né? Eu só queria informar as pessoas que o Jung solicitou que a gente terminasse às 7h30, né, Jung? 7h30, estourando 7h40. E vamos procurar respeitar esse pedido dele, né? Então, a palavra está aberta, as perguntas são bem-vindas. Tem o Alberto, o Márcio. Vamos ver se tem mais duas pessoas, senão a gente já inicia. O Pisolato também, Paulo. Isolato. Vamos começar com os três? Pode ser? Alberto, por favor. Oi? Eu queria fazer muito esclarecedora esta exposição, né? Queria fazer três colocações. Uma está me lembrando, parece que foi Eric Hobsbawm, que falava da invenção da tradição, né? Estava pensando no governo que tem Itália de direita, Berlusconi morreu há pouco tempo, né? Enfim, eles se consideram, um deles, católicos, mas é um catolicismo dos anos 30, né? Quando Pio XI assinou concordatas, seja com Mussolini que com Hitler, né? Então, é aquele tipo de catolicismo lá. A segunda colocação
e que eu vejo uma contradição aqui vindo no Brasil entre a teologia da prosperidade de algumas igrejas evangélicas e o negacionismo científico, começar da recusa da vacina, né, contra o Covid. Como é que se quer a prosperidade e não quer se vacinar, né? Para citar o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, que era muito direto, dizia: quem não se vacina morre e mata. Ele sintetizou assim, né? E última coisa sobre o Lula, que vai se encontrar amanhã com o Papa Francisco. Tem muita sintonia, os dois, em relação àquela guerra, então, meio ambiente, né? Então, com uma visão mais de compaixão da necessidade, do cuidado com os mal necessitados, né? Que acho que é comum a Papa Francisco com Lula. Só essas três reflexões. Muito obrigado, Alberto. Então, Márcio Gontijo, por favor. Obrigado, Jung. Eu achei muito interessante quando você fala no ressentimento que marca. Nós tivemos na semana passada aqui no Observatório uma avaliação de uma insatisfação latente, não só da direita, mas de pessoas não necessariamente de direita, que começou com aquela insatisfação com o preço da passagem em São Paulo, mas foi reaproveitado. Parece que todas as insatisfações foram se juntando, terminaram no golpe que tirou a Dilma e tudo mais. Mas é interessante que tudo isso aí vem de ressentimento, né? Você coloca muito bem isso quando dá a entender que esse ressentimento vem de uma falta de reconhecimento, né? Uma falta de reconhecimento teórico, falta de reconhecimento teológico, tudo mais. Então, a saída é: eu sou ungido, como eles dizem, eu sou indicado por Deus. Então, aí passo a ter validade, passo a falar. Agora, aí tem uma coisa interessante. Na reunião passada aqui do Observatório, falou-se na necessidade de dialogarmos com essas pessoas. E eu me recordo que se falou em acolhimento, né? Primeiro acolher para ver as frustrações da pessoa e tudo mais. É lógico que algumas não permitem nem conversa, né? Certo? Mas eu achei interessante essa ideia de quando formos abordados ou quando tivermos ocasião, alguma circunstância que nos faça contatar ou que busquemos contatar com essas pessoas que apoiaram Bolsonaro, essas pessoas de direita, eu achei interessante essa ideia de acolhimento, né? E acolhimento tem que ser de alguém que quer ser acolhido, que quer ser escutado, né? Então, eu tenho a impressão que uma escuta seria necessária, né? Agora, eu não sei como lidar. O acolhimento, eu sei que tem que ser acolhimento, porque senão você não estabelece um mínimo de ponto em comum, um mínimo de humanidade para conversar. Agora, e daí por diante? Essa é a grande questão que eu coloco. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Isolato? Boa tarde a todos, parabéns duas vezes ao Jung. Eu confesso que os meus neurônios já velhos e um pouco carcomidos estão se bombardeando aqui para tentar entender. E eu estou um pouco na linha do Márcio. Essa questão da aglutinação pelo ressentimento. O que é que eu queria entender nisso? Como é que esse ressentimento, ele tem uma matriz
puramente mercadológica, que é o que o neoliberalismo gerou, que tudo tem um preço, tudo tem um valor, e isso se cruza um pouco com todo o processo urbanístico, a aglomeração urbana, que as pessoas meio que perderam um pouco suas origens ao se aglomerar e se amontoar, ou eu estou completamente fora da pista? Obrigado. Então, foram os três. Eu não resisto aqui, como o Márcio e o Psolato ressaltaram a questão do ressentimento, eu gostaria de colocar uma questão, obrigado a isso, bem objetiva. Qual a conexão possível entre essa questão do ressentimento com o discurso de ódio? E a gente fala tanto, reflete tanto sobre o discurso de ódio, né? Seria o ressentimento uma base que dá sustentação aos diversos discursos de ódio? Seria isso. Então, a gente tem essas 4 questões e a gente, nas próximas rodadas, a gente vê os que estão se inscrevendo agora, tá? Palavra, Jung. Tá. Eu vou começar com a questão da aparente contradição entre a teologia da prosperidade e a negação da ciência. Eu acho que não é contradição, né? Todo discurso religioso, seja de esquerda ou direita, seja religioso no sentido moderno, ou seja político em termos modernos, você tem, quando você tem algo impossível, achando que vai realizar, você tem que negar a ciência, ou tem que negar a razão. Como é que uma pessoa pobre, sem formação religiosa, vai ficar rica? A Deus vai abençoar. A igreja vai fazer. Ou vou fazer isso? Você precisa de uma intervenção de algum ser superior, com mais poder do que você, para realizar o seu desejo. Você oferece alguma coisa, é o que Deus pede. Então, toda a lógica do sacrifício é isso. Eu quero algo que não consigo, Deus pode me fazer, só que Deus me pede que eu faça um sacrifício. E a minha ação, que é proporcionalmente pequeno, produz um resultado grande porque Deus aceita o meu sofrimento. Ponto. Isso a gente chama de fé, religião. Ciência é exatamente o contrário. Não adianta você rezar, você está com câncer e vai morrer. Tua filha vai durar 6 meses, não mais um ano. Não, mas Deus... Deus pode fazer. A ciência não pode fazer isso. A ciência pode errar e prever que ia morrer 1 ano, morreu, viveu mais 15 anos. Ótimo. Aí vai ser, isso foi um erro. Nós erramos no cálculo ou erramos na análise. Então, a ciência tem esse processo de revisão interna. Essa é a discussão importante também da teologia, né? Então, o discurso da esquerda, da direita, da prosperidade, não pode ser científico. Porque você não tem que dizer, olha, algumas pessoas podem ficar ricas, ou se prosperar, mas, e pode melhorar um pouquinho, mas depois desse nível, você não vai. Não adianta ser na igreja. Assim como a esquerda. Eu lembro, quando eu ia na periferia da Zona Leste, eu estava num grupo, eu estava coordenando um grupo de estudo de Bíblia. Eram 15 pessoas, 14 mulheres, um homem único, bêbado, discutindo a Bíblia. E o pessoal falando da libertação dos povos. E eu fiquei pensando, quem é que elas estão fazendo? O que estão falando? 15 mulheres estudando a Bíblia vão libertar os pobres? Os pobres vão libertar-se do mundo? Não é possível. Por quê? Porque se pobres já tivessem essa condição de competência para se libertarem, já não seriam mais pobres, seriam classe média. Para depois fazer a libertação.
Ah, mas nós gostaríamos. Isto, nós gostaríamos. Deus vai fazer. Eu discuti isso com um biblista. Não, era biblista, assim, criticava todos os fundamentalistas, etc., mas Deus garantiu que vai libertar os pobres. Isso está na leitura da Bíblia. O profeta falou isso, o profeta falou, mas Jesus já viu. O profeta morreu, Jesus morreu na cruz. Então, eu acho que faz parte deste movimento, essa uma certa negação da ciência. Ciência tem seus problemas internos, mas eu quero chamar a atenção disso. Então, a atração da religião é negar a ciência. Tá? Nesse sentido, teologia da prosperidade não é contradição, assim como outros setores da teologia. A teologia cristã evangélica, do evangelho, não. Quando Jesus diz assim, ó, quem seguir meu caminho, tome a cruz. Ah, não, mas depois não vai ter problema. Não, aí logo Jesus diz assim, ó, aquele que vai para uma guerra e teu inimigo tem 20.000 soldados e você só tem 10.000, negocia. Ele está dizendo, olha, uma coisa é motivação para seguir o caminho de Jesus, outra coisa é como é que a vida funciona. São duas coisas diferentes. Daí que eles, por isso que você vai morrer na cruz. Ponto. E aí vem a segunda parte, a coisa que são do ressentimento. Primeiro, ressentimento é uma condição humana, eu acho. Porque todos nós achamos que somos mais do que somos, ou como somos tratados. Talvez porque na experiência humana, da grande maioria, pelo menos, a experiência fundamental da vida é ser recolhido, assumido pela mãe. Foi reconhecido, assumido. Esse era o centro do universo. E aos poucos vai crescendo, vai dizendo, não, você não é, tem irmãos. A mãe não é você, a mãe tem seu caminho próprio, o teu amigo também tem direito, você vai desenvolvendo. Mas, de qualquer jeito, aquela coisa, eu sou. Pois, na medida de uma sociedade injusta, que não reconhece realmente a dignidade humana, a gente tem uma noção de insatisfação e ressentimento. Ressentimento é essa dor, essa raiva de não ser reconhecido. O ressentimento precisa ser resolvido. O mal-estar que precisa sair. Ela pode ter essa pressão que a sociedade me torna mal, vai para dentro de nós e o ressentimento se destrui dentro de nós mesmos. O corpo vai endurecendo, a pessoa perde a capacidade de amar, etc. Outra forma de lidar com isso é você ir para fora, jogar para fora e tentar construir algo. Então, essa é uma dimensão do movimento, de sair de si. Nesse movimento, você tem dois caminhos, eu acho. Né? Essa é a dimensão da espiritualidade cristã. Né? Eu vou, ao encontrar com os outros, eu vou reconhecer a humanidade minha e do outro e vejo que estou acima, apesar de que a sociedade nos trata mal, etc., etc., nós sabemos que somos amados por Deus. Daí a importância. Deus ama a nós. O mundo pode nos achar que são uma porcaria, não serve a nada, mas Deus nos ama. Esse é o caminho. Outro caminho, eu tenho raiva e não quero me destruir, eu quero sair para fora. Você precisa ver como é que você faz isso? Ódio. O outro é que está me ferrando. Eu sofro por causa do outro. Aí eu preciso do ódio. Então, a forma de você sair do ressentimento sem saída com essa perspectiva espiritual, ou da espiritualidade mais santa, é o ódio. E aí você tem uma energia, você canaliza. Daí o tema do bode expiatório. Ele é o culpado. Se o mundo está em crise, meu emprego está perdendo, ou tu perdeu a função social, etc., eu preciso de um culpado. Se não é culpado, eu sou culpado. E como sair dessa ideia de que eu não sou mais culpado, quem é o culpado?
Bom, quem são os culpados mais visíveis que eu possa ligar? Imigrantes, quem pega meus empregos? Os trans, gay, negro, indígena. E aí vai, não, mas o negro que também tem ódio do negro. Isto. Eu estava na vida tranquila, aceitável, eu aceitava a minha aceitação, até que veio esse movimento negro dizendo que negro tem direito. E eu também imaginei nisso. Depois vi que não deu. E aí você, putz, eu estava a vida tranquila e vocês é que me ferraram. Que é, quem foi para o movimento Zona Leste, ou não, Zona Periferia, as pessoas diziam assim, gente, eu era pobre, mas era tranquilo. Depois vocês falaram do movimento popular, da comunidade de base, minha vida ficou confusa, com raiva. Vocês são culpados. Ou tipo, olha, sei, mas vamos tocar para frente. Então, esse é o processo. E aí o que a direita conseguiu foi isso. Entenderam isso? E aí falam e fazem as coisas e criam símbolos, mitos, rituais para mobilizar isso. Esse pessoal fica mobilizado. Isso é que nos entende, e nos faz a gente entender. As pessoas não são tíbios, como falava no Apocalipse. As pessoas, a direita agora não é algo, não me interessa. Não, são pessoas agressivas, são militantes, né? Eu acho que mais ou menos o que o... como é que a gente sai disso, de sentimento? Eu acho que, para haver diálogo, Paulo Freire tem uma sabedoria genial no livro A Pedagogia dos Oprimidos, um capítulo sobre diálogo. Diálogo só é frutífero se a gente tem um problema comum. Eu não quero ser acolhido por alguém que eu não gosto. Eu quero te acolher, mas não quero. Eu não tenho nada a ver contigo. Eu não quero saber nada com você. Eu tenho raiva de você. Até que, você tem um problema parecido com o meu. Aí tá. Bom, eu não gosto muito de você, mas eu não consigo resolver sozinho. Então, meu problema é grande, então vamos ver o que dá para fazer junto. E aos poucos, aí aprende a conviver, etc., a dialogar. Eu acho que uma coisa importante é a gente precisa achar um problema comum a nós. Quando eu converso com pentecostais, então, mas qual é o meu problema comum nosso? Salvação. E a Bíblia. Essas igrejas não estão mais falando de Bíblia, só falam do dinheiro. Você, quando falam de Bíblia, só falam dos reis, não falam de Jesus. E quando falam de Jesus, não falam do que Jesus fala no Evangelho. Também não gosto. Tá. Agora nós temos uma coisa em comum. Por que é que estão usando o nome de Jesus em vão? Aí vamos estudar a Bíblia, vamos ver o que Jesus falou e por que eles estão fazendo isso. Aí dá para a gente estabelecer um diálogo e aí mudar alianças, pessoal. Eu tenho colegas assim que é da mundo evangélico, pentecostal, de esquerda e tal, eu sempre converso, mas você precisa usar a Bíblia. Porque o pessoal, povo simples, não entende teoria social, não entende Marx, não entende neoliberalismo, não sabe nem o que é isso. Fala da Bíblia. O que Jesus falou. Aí dá para conversar. E não somente por causa do diálogo. Eu acho assim, a teologia precisa voltar à Bíblia. Obviamente, contextualizado hoje, etc., etc., mas precisamos voltar. O movimento da interpretação, em termos eclesiais, começou com grupos de Bíblia. Mas vamos lá. Tem mais duas pessoas? Quem está olhando? O Paulo está. Oi. Obrigado, Jung. Esclareceu bastante as nossas questões.
Agora a gente tem outro grupo de 3 pessoas. Temos a Isabel Gomes, que aparece aqui como iPhone, o Gilberto Glauco. Onde é que está o mãozinha aqui? Não acho. Aqui, achei que é iPhone. Qual é o nome dela? Isabel. Não, Isabel. mas olha, gente, é que eu queria falar, Isabel, mas eu vou ter que sair, porque eu estou começando uma outra reunião agora que eu sou representante dos Juristas pela Democracia. Mas boa noite, quero agradecer e parabenizar, Júlia. Eu adorei a sua exposição e veio bem a calhar com algo que eu ouvi hoje ou ontem de um rapazinho que é um youtuber que critica muitos crentes e tal, que diz que o objetivo do youtuber dele é para criticar os crentes. E ele traz uma mocinha crente, né? Ele faz aqueles reacts, né? E ele traz uma mocinha crente falando exatamente o que você está falando, ela reclamando da falta de reconhecimento, porque a ciência foi enaltecida e outras vertentes que eram ignoradas no passado. Ela falou, não, se alguém falar de budismo, disso, daquilo, todo mundo bate palma, mas falar de crente, a gente ouve desaforo. Então, exatamente o que você falou por uma pessoa com lugar de fala, né? Então, eu quero te parabenizar, porque você percebeu mesmo esse movimento e eu também me dei conta que a grande mágoa, o ressentimento deles é isso, que, de repente, eles perderam espaço, né? Mas eu não preciso repetir que você falou tudo, tá? Muito obrigada, parabéns. Deixa eu cortar um pouquinho. Quando Lula ganhou a primeira eleição, fizeram coisas, chamaram líderes religiosos para celebração. Vocês lembram? Tinha da Sim, eu acho que sim. pastores de esquerda, candomblé, etc. Não tinha ninguém presente do mundo evangélico. É isso. Vamos lá. Muito obrigado. Então, agora o Gilberto, por favor. Bom, boa noite a cada um e a cada uma. Eu gosto muito do Jung Mossung, já acompanho de alguma maneira as publicações dele já há algum tempo, e vejo elogios de várias fontes, né? Inclusive um autor muito conhecido aqui no Brasil, no campo da esquerda, o Michel Lovit, o tem como um ótimo interlocutor. Fala que o Jung Mossung é um dos introdutores do debate da relação do marxismo com teologia, com a questão da Boa noite a todos. E por aí vai, né? E aí, aqui, na pandemia, eu voltei num livro que o Michel Louvier organizou, em que ele faz uma coletânea de textos do Walter Benjamin. E um dos textos que ele trabalha é da Anna Segels, que é uma judia dos anos 30, que ela coloca o movimento socialista como um anúncio do reino de Deus e o movimento, o nazismo, como anti-reino de Deus, né? Essa dualidade. Aí eu fiquei imaginando aí que talvez tenha essa perspectiva. Eu imagino que, de alguma maneira, o lulismo apresenta essa perspectiva de uma erupção, de um movimento novo. E o bolsonarismo com sua contraface. Aí eu queria ver, Jung, se você poderia nos ajudar, assim, qual o conceito, como é que é visto por esse movimento lulista, assim, o conceito de Deus, e como que o conceito de Deus aparece no movimento bolsonarista. De alguma maneira, você começou a trabalhar na sua fala final, né? Porque eu acho muito interessante, porque para as gerações de esquerda até os anos 90, da qual faz parte, era muito comum ter essa relação de movimento religioso com atuação política, como você colocou no início da sua fala. Mas quando o movimento perde força da teologia da libertação, o movimento pentecostal ganha mais dimensão, hoje jovens que atuam no movimento de identidade têm muita dificuldade com o movimento religioso, e naquela coisa da negação, não quer que o religioso, se você é de esquerda, tem a partir da dimensão religiosa, você tem que guardar sua dimensão de fé para atuar. Como é que é isso, né? Eu fico por aqui. Obrigado, Gilberto. Agora, em seguida, Glauco, e a gente volta para o Jung.
Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao João, foi realmente fantástico ouvi-lo, né? E minha questão acho que é básica, né? Na realidade, algo que me aflige, né? A gente vê muito da população simples, né? A população mais pobre, muito fortemente influenciada pelas igrejas, principalmente pelas igrejas evangélicas, neopentecostais, mas a gente vê também no movimento católico mais conservador também, né, esse discurso anti-Lula e principalmente anti-esquerda e anticomunismo, né? Recentemente até recebi um videozinho de um padre falando na homilia, falando que o Brasil estava sendo governado por comunista e, bom, e por aí vai, né? Teve toda uma campanha, inclusive, bolsonarista, falando que iam ser fechadas igrejas, que ia acabar a liberdade religiosa, e eu vejo uma lentidão na nossa resposta a isso, a mostrar, ter uma comunicação mais eficiente, para chegar de alguma forma a essas pessoas e mostrar, olha, não tem igreja sendo fechada, não tem nada disso acontecendo. E também como que a gente recupera essa população. Você vai no meio rural, você vê gente que recebeu cisterna, que recebe Bolsa Família da época de Lula, e defendendo ferozmente Bolsonaro por uma questão puramente, meramente religiosa. Não tem mais nada, assim, religiosa desvirtuada, né? O pastor falou que é para ele votar em Bolsonaro, que é para ele seguir Bolsonaro, para que ele acreditar em que Bolsonaro fala, e aí ele vai acreditar até que a vacina é ineficaz, e eu presenciei isso também, como a senhora falou, que o pastor falou que não era para tomar vacina e ela não ia tomar. Como que a gente retoma esse povo? Qual o trabalho que tem que ser feito dentro da igreja ou nos meios de comunicação para a gente trazer de volta ou trazer essa população para o nosso lado, né, para entender que o que a esquerda prega é o que Jesus sempre fez, né? Acolhida. Obrigado. Obrigado, Glauco. Então, aproveitando aqui, só expandindo a questão do Glauco, eu perguntaria para o Jung, por que essa facilidade em expandir o conceito de comunista que a gente vê entre os pentecostais que tem o Bolsonaro comunista, chegando a abranger Estadão, Rede Globo, o Papa, e qualquer pessoa da área de saúde, da cultura, da educação, essa facilidade que eles têm no conceito, esse aí é comunista. Pode ser, assim, qualquer pessoa que você conhece há 40 anos como conservador, de direita, de centro, eles chamam de comunista, né? Com maior facilidade. Então é isso. Jung, por favor. Paulo, eu vi aqui que a Sueli levantou a mão. Sueli? Desculpe, Sueli. Mas é bem rápido, é só uma partilha. Eu participei a semana passada, até domingo, até sábado, da Assembleia Nacional do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que fez a sua nova eleição, inclusive, né, da presidência do CONIC. E é interessante que essa reflexão que o Júnior nos traz é a reflexão que está presente nas igrejas históricas, inclusive a arrogância de todos nós em relação aos evangélicos, às religiões de matriz africana, aos indígenas. É algo que ultrapassa, né, as nossas estruturas. E foi refletido, acho que é algo que as igrejas vão refletir mais esses próximos anos, os 1.700 anos do Concílio de Nicéia, o que ele nos trouxe de bom e o que ele nos trouxe de ruim para todos. E a pergunta-chave que ficou presente é o que a sua fé faz para defender a vida, defender a Amazônia, defender os povos indígenas, defender as comunidades quilombolas. Então, é uma partilha muito rápida, porque foram 3, 4 dias muito ricos de reflexão, onde foi eleita para a presidência do CONIC a bispa Magda,
da Igreja Anglicana. Eu acho que são tempos novos que podem nos trazer também algumas luzes. Obrigada. Muito obrigado, Sueli. Então, devolvendo o fone para o Jung. Eu queria discutir uma coisa mais abrangente, que passa em três falas, que é o problema da ilustração. O mundo moderno disse que a novidade, a emancipação do mundo moderno era o ser humano deixar de seguir a Deus e a religião e seguir-se a razão. E como é que você chega pela razão? Pela luz. E como é que você chega lá? Seguindo os intelectuais. Então, os intelectuais se colocaram como a luz que ilumina a humanidade. No fundo, é isso. Isso vai aparecer também no mundo cristão, particularmente no protestantismo, com o processo da... Uma das características da reforma é que você tem a palavra importante. No mundo católico, eu estava comentando assim, na missa, no tempo que eu estava mais vivendo dentro da Igreja Católica, eu nunca vi o padre se preparar para fazer a sermão. Ele pegava a folha do domingo e via qual era o texto do Evangelho e inventava a sermão na hora. Isso é, repetir o que estava no Evangelho. Então, a gente faz o padre acha que a gente é idiota, a gente não é capaz de ler ver o que está escrito no texto. Repetir a mesma coisa. Por quê? Porque o padre não preparava. E por que não preparava? Porque a missa é fundamentalmente rito da Eucaristia e não a fala. Na teologia protestante, na medida que a missa desaparece, qual é a função central do culto? Palavra. Você tem que trabalhar. Então, eu conheço amigos, pastores, passam a semana inteira preparando sermão. Porque essa é a função central dele, da semana. E aí, esse processo, quem domina a palavra é a pessoa central. Daí que um bom pastor, qual era o pastor que pegava um bom cargo? Quem fez doutorado na Alemanha, tal, aí pega e pregava melhor. E com isto, as pessoas que não têm capacidade de acompanhar o grego, o alemão nas falas, não tem importância nenhuma. Daí vem o pentecostalismo como reação. Além de ser ignorante, pobre, negro ou imigrantes, eles vão dizer, não, o Espírito Santo falou direto para mim. Eu não preciso desse tipo de formação toda. É isto que é o movimento do pentecostalismo na origem. Nós somos, apesar de que sociedade diz que você não é, nós somos porque Deus nos amou e sabemos disto porque a Bíblia falou e eu sei disso porque o pastor falou isso. E confirmamos isso entre nós. Isso é a origem do cristianismo. Jesus diz, graças ao Pai, porque escondeste essas coisas dos grandes, dos conhecidos, dos inteligentes, e falou aos pequenos. Então, nesse sentido, o pentecostalismo, depois da comunidade base, mas o pentecostalismo é o primeiro desse movimento, ser essa expressão dos marginais, etc. Quando cresce, aí dá uma virada. Assim como o cristianismo nos primeiros séculos vira outra coisa quando vira religião oficial, o pentecostalismo se torna religião da burguesia ou dos que servem a burguesia e mudou. Tá, ótimo. Por que estou colocando isso? A gente precisa voltar essa coisa. Precisamos de teoria? Precisamos. Precisamos, tá, mas a gente precisa voltar ao conhecimento do pequeno, do evangelho dos pobres. E aí, reconhecer que as pessoas pobres são conservadoras por natureza.
Como é que você inventa, como é que você corre o risco de novidade? Quando você tem base. E é que, vamos fazer uma viagem por conta, sem isso. Por que você faz isso? Porque tem dinheiro. Se der problema, eu tenho plano de saúde. E se der confusão, a família ajuda. Então, a gente só vai para aventuras, boas ou ruins, porque a gente tem a base. Pobre não tem isso. Por isso que não pode ficar inventando. Quando eu comecei a estudar a diferença da sociedade tradicional, da sociedade moderna, para entender a questão da Bíblia, etc., eu entendi isso, uma coisa assim. Numa sociedade agrícola, que você não conhece muita tecnologia, você não muda a forma de trabalho que deu certo. Porque se você inventa e dá errado, é a morte. Porque você deu uma colheita não veio, pronto, não tem mais comida, morreu. Por isso que manter a tradição. Por isso que aquilo que deu certo é o que Deus falou. Pronto, quando vem a pessoa querer inventar uma coisa, não, Deus é que estabeleceu. Se se inventa, a gente corre o risco. Então, quando a gente tiver, o mundo está mudando tanto, e a gente está tudo perdido, a gente precisa de conservar certas coisas que dá a sua base para sobreviver, sem ter a sensação de que eu tenho um mínimo de para onde ir, o que fazer. Então, é natural os pobres serem conservadores, particularmente de uma forma religiosa. Isso não significa que eles sejam injustos ou insensíveis ao sofrimento dos outros. O conservador de quem tem dinheiro é insensível ao sofrimento do outro. Ele podia melhorar a situação, mas não quer porque é privilégio e não se importa com o sofrimento do outro. O pobre é sensível e conservador. É isso que a gente precisa aprender. Aí a esquerda não está entendendo. A esquerda, religiosa ou não, é ilustrada, tem preconceito, essa coisa. Não, pobre é ruim. Não entende disso. Eu lembro uma vez, o Lula falou isso no evento, ele disse assim, um colega disse, não vou mais no reunião do PT. Eu falei, por quê? Porque eu fui e não entendo nada. Não entendo nada. Eu não entendo nada que eles falam. Eu não sou para isso. Eu não dou para isso. Eu apoio vocês, mas eu não dou para isso. Aí Lula disse, olha, se você aprende, vai numa reunião e não entendeu, na segunda você também não entendeu, na terceira você também não entende, a culpa não é sua, a culpa é do cara que está fazendo coordenando a reunião e não está entendendo que o povo não está entendendo. A burrice é do coordenador. Só que, normalmente, o coordenador não assume isso. O assessor não faz isso. O teólogo não faz isso. Aí o povo diz, não dou para isso. Só que algum lugar precisa estar. E onde é que vai? Pastores que falam coisas que a pessoa entende. E falam dos problemas deles. E não do futuro da humanidade. E você não pode colocar sobre pequenos a responsabilidade de salvar o problema da Amazonas. Jesus também disse isso. Os fariseus colocam muito peso nos ombros dos pobres. Vocês venham aqui, venham comigo e eu retiro o peso. Então, como é que o pobre vai resolver o problema da Amazônia? Mal consegue pagar a conta. É um discurso de heróis impossíveis. E aí a religião do cristianismo, de libertação, deixou de ser um lugar onde a pessoa possa ter fôlego, possa ter para refazer a fé, a coragem, que a fé é a coragem de enfrentar a vida. Depois que cresce na fé, fortalece, aí pode fazer outras coisas. O cristianismo, a comunidade precisa ter esse aspecto. O primeiro aspecto de consolação, de respeito, de reconhecer, de dar espaço. Depois que a pessoa cresce, ou fortalece a fé da sua coisa, agora, agora eu posso ver o problema dos outros. Eu posso entrar no movimento.
Você já começa a pedir, você tem que fazer, e eu não consigo, tenho peso demais, eu já tenho que fazer, vai embora. Comunidade dos pobres, dos pequenos, primeiro a gente tem que receber. Tirar excesso de trabalho, de peso impossível, depois levantar, fortalecer, e depois, o que você pode fazer? Como você pode caminhar? Como você sabe? Acho que esse é um problema pedagógico. A teologia já quase ninguém mais escuta teologia de libertação, quase não tem mais textos de teologia de libertação, né? Tem alguns aparecem, mas, em todo caso, aqueles que querem fazer isso não podem ficar sempre repetindo as coisas. Eu fico vendo, meu Deus, estão falando de coisa de 80, 90, é como se nada, a gente aprendeu nada. A gente precisa aprender, reconhecer, nós erramos. A culpa não é só da direita, a culpa também é da esquerda. E outra coisa, a esquerda não é do evangelho. Esquerda é uma opção política. Evangelho é aprender a amar os que sofrem. É outra coisa. Aí pode ser conservador, pode ser da direita, de esquerda. Isso é outra coisa, eu acho. Melhor um cristão do evangelho de esquerda. Ótimo. A vida não dá mais. Mas, assim, porque a opção de reconhecer o amor, a humanidade, a dignidade, que todo mundo é amado por Deus, não importa como é, socialmente, isso é o centro. Depois, como é que a gente organiza a forma de melhorar isso? Essa é uma discussão social política. Eu acho assim, é claro que a igreja também precisa defender a Amazônia, precisa defender, ótimo, mas assim, como é que a gente coloca isso no nível da comunidade, na vida da coisa? Eu acho que esse é um desafio, né? E, infelizmente, a gente não, assim, eu fui dar um curso, eu quis voltar a dar aula para música católica, fazia muito tempo que eu não dava aula de música católica, aí fui no seminário em São Bento, aqui em São Paulo, curso de filosofia, de um padre, o Frei Márcio Couto, dominicano, ele estava meio doente, eu falei, olha, tenho interesse em voltar a dar aula, aí ele me deu, você não quer, eu sou compromisso hoje, você não quer tomar meu lugar? Eu fui. E eu fiquei sabendo assim que ele, para explicar um pouco como é que estava, teve uma reunião com os comunidades, os superiores das congregações que tinham alunos. E os superiores pediram para ele explicar o que é teologia da libertação, porque eles não sabiam o que era. Gente, superiores das congregações religiosas mandavam seminaristas para a Faculdade de Filosofia de São Bento. Eles não sabiam o que era teologia da libertação. A gente pensa, não, porque a teologia da libertação... Gente, sem saber, sem discutir qual é a razão disso, mas essa é a situação da nossa igreja na linha da libertação. A gente precisa reduzir ou tomar expectativas, olha, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa divulgar, como é que a gente sabe? E aí começa assim, as coisas que não deram certo. Depois, existem questões teológicas, por exemplo, as obras teológicas fundamentais, por exemplo, a questão Dogma que Liberta, do Rômulo II, sobre revelação e pedagogia, brilhante, está fora do catálogo já faz 15 anos. Ninguém vê isso, ninguém lê isso. Quem é que lê isso? Os alunos que fazem mestrado, doutorado comigo na Metodista. Sabe? Assim, não tem base. Aquilo que se produziu, a gente não está conseguindo divulgar. Eu acho, eu não sei. Bom, é tudo isso para dizer assim, eu queria voltar um pouco do recente. O Fábio já tinha, eu começo a falar, eu começo a pregar. Não dá. Fábio, tem mais gente querendo pedir palavra, pergunta? Aí daqui a pouco eu vou fechar. Tem essa intervenção do Padre José Ivo, Paulo Maldes, aí na tela.
ele pergunta: será que as lutas identitárias tão próprias de nossa época não estariam ligadas a um gigantesco artifício ideológico para desviar a atenção dos verdadeiros fatores de transformação? Chama muito a atenção a importância... Aí perdi o resto. Tá. Depois eu peguei para a ideia. É a grande mídia das causas identitárias. Então, de fato, eu pus essa pergunta porque eu achei que não ia ter mais chance de falar, porque tem mais uma mão levantada. Tem essa Mas que chama muita atenção que a grande mídia está dando muita importância às lutas identitárias e parece que é um mecanismo para esconder algo mais profundo. E o Fábio? E Fábio, obrigado, Sueli, e Padre Ivo. E Fábio? Olá, boa noite. Eu me desculpo antes da pergunta. Eu estou escrevendo um projeto e aí, quando eu me dei conta, já passava de 6h30. Eu corri aqui para poder participar e não pude acompanhar a primeira parte da exposição. Bom, eu tenho uma formação cristã católica, né, de pastoral de juventude desde o final dos anos 80, começo dos 90. Já tenho uns 30 anos de militância social. Embora não seja católico, permaneço colaborando em vários projetos, ações, movimentos sociais que são juntos aí com a Igreja Católica Brasileira, de um modo geral. Mantenho boas relações até hoje, assim. Gosto muito, inclusive, das religiões, de um modo geral. Eu acho, na minha visão, hoje como professor, ativista nos direitos humanos, a relação o Estado é laico e as religiões livres. Acho que só quando as religiões forem livres, com autonomia, e o Estado também for laico, é que a gente vai dar conta de encaminhar uma série de conflitos que se misturam. E nessas interseções das misturas, a minha questão passa um pouco por aí. Peço desculpa até se eu estiver me repetindo, alguém já tenha formulado a questão, mas a minha questão que eu gostaria de propor no diálogo, achei muito interessante a proposta da conversa de hoje, é a seguinte, assim, numa interseção que envolve partido político, as religiões cristãs e, por exemplo, os movimentos identitários hoje, tem uma questão que, para mim, merece uma reflexão mais aprofundada, que tem a ver com a ideia de conversão. Eu observo bastante assim nas religiões cristãs, sobretudo protestantes e também católicos, a ideia de que você tem que converter o outro à sua religião. E isso eu também observo ser prática em partidos políticos do campo democrático da esquerda. Assim, essa ideia de que você dialoga com os seus e sempre uma perspectiva de que o outro, para dialogar consigo, ele tem que fazer parte do teu grupo. É assim também na luta identitária. Eu sou LGBT, então uma coisa que eu venho observando fundamentalmente desde a ascensão, né, do neopentecostalismo, o Marco Feliciano na Câmara dos Deputados, em 2012, 13 para cá, nessa questão da teologia da prosperidade, inclusive da relação com a psicologia. Naquela época, me lembro bem da Marisa Lobo, né, uma psicóloga que, inclusive, foi questionado o diploma dela. Essa ideia da reversibilidade de gênero, que tem a ver um pouco com a conversão de LGBTs à heteronormatividade. Então, esses 3 exemplos, para poder falar de uma coisa que me parece comum, e que não vejo acontecer nas religiões asiáticas, não cristãs, como o candomblé e a umbanda, né? Nunca vi um umbandista, um candomblessista tentando me convencer a ser do candomblé ou da umbanda. Não obstante, partido faz isso, as religiões cristãs, evangélicos, católicos, às vezes até provocam bullying e deixam de dialogar se a pessoa não se converter ao seu credo. E essa reversibilidade de gênero eu também observo com relação ao princípio da monogamia, né, da visão matrimonialista, do patriarcado,
né, do mundo heteronormativo que tenta converter LGBTs a serem heterossociais. E isso é uma questão que, para mim, eu vejo também acontecer em partidos. Daí o desejo de propor uma conversa em torno disso. Não sei se formulei bem a questão que trago, mas ela me parece, num debate como esse proposto, né, pelo Observatório, interessante de ser conversada, pensada, perseguida aí para a gente falar um pouco sobre tolerância, né? Porque no final das contas o desejo de conversão do outro ao seu campo de atuação, quando isso não acontece, também deriva daí nas situações de intolerância com a diferença, né? Com a outridade. E aí era um pouco essa questão que eu queria trazer para o grupo. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Com a questão do Fábio, a gente encerra as questões, devolve o microfone para o Jung, para as considerações finais, e a gente está aí em cima da hora que ele pediu para a gente dizer. A questão de identidade é um tema sempre presente, porque a pergunta quem eu sou, esse é o problema da identidade. É que antigamente as identidades, ou as características da identidade de uma pessoa já estava pré-estabelecido e a gente não se questionava. Então, quando você apresenta, quem é você? Meu nome é isso, eu sou coreano, sou casado, tenho marido, tenho mulher, etc. Faço isso, moro em tal lugar. Isso é a construção da identidade social. Você é reconhecido desta forma. O que acontece nos últimos 30 anos é que surgiu um movimento, porque essas coisas diferentes sempre existiram, mas eram sempre colocadas em segundo lugar, ou colocadas de uma forma marginal, aparece no meio, com uma luta importante. Né? Então, no século XIX, nós tivemos o movimento dos trabalhadores, no início do século XX, o movimento das mulheres, o direito de votar, depois, nos 50, do direito civil dos negros, em termos de movimentos internacionais, e, a partir de 70, 80, LGBT. Isso, ótimo. Então, desorganizou isso. O que tem problema é que isso assim, tira da discussão da identidade, quem eu sou, o tema econômico. É meramente raça e gênero. A questão de ser pobre ou rico deixou de ser uma discussão de identidade. Uma característica central de hoje, da cultura, quer dizer, qual é a lógica que domina o mundo? Não é sexual, é capitalista. Nesse sentido, a principal religião não é católica, não é cristã, não é budismo, não é nada o islamismo. É capitalismo como religião. Essa é uma outra discussão. Todas as religiões são aceitas desde que aceite os princípios dogmáticos do capitalismo. Assim como no Império Romano, aceitava-se religiões desde que aceitasse a divindade do César e pagar os impostos. Então, a discussão sobre religião, Estado e laico tira a discussão central. A questão central não é laicidade do Estado, é o capitalismo como religião. O Estado está submetido ao mercado. A Angela Merkel, ai, caramba, desculpa o meu horário, já minha cabeça está funcionando. Ela colocou, né? A democracia deve estar submetida à lógica do mercado. Ela falou isso publicamente. Essa é a questão fundamental da conversão, não é de uma igreja para outra. De um país, Europa social-democrática, para uma Europa profundamente neoliberal. Essa é a questão central. Daí que a mídia só fala do gênero, não fala do mercado. O pessoal de esquerda, que fala que só o mercado resolve, que precisa não discutir identidade, também não entendeu que a vida não funciona desta forma. Eu acho que o livro que vale a pena ter acesso, do Franz Hinckley, quando el Dios se hace hombre,
a humanidade se torna Deus, quando o mundo, quando el Dios se hizo hombre, desculpe, eu escrevi um artigo no IHU, Instituto Humanitas, comentando esse texto, o último texto dele, quem tiver acesso, aí tem o link para conseguir baixar o livro, tá, gratuitamente, né? O Rinkelmann coloca o seguinte, né, que o eixo central para a questão da libertação não é construir uma sociedade socialista, não é esse, né? A questão, o princípio fundamental da libertação, da processo de libertação na perspectiva do Evangelho é: não há livres e escravos. Diante de Deus não há diferença entre livre e escravo, homem e mulher, gentio e judeu. A questão de cultura, religião, a questão de gênero e a questão econômico-política. Essas coisas existem, mas não pode ser critério justificativo para tratar as pessoas como inferiores. E aí precisamos lutar para que mude a sociedade, para que, mesmo reconhecendo classificações sociais, diferenças sociais impossíveis de acabar, reconheça que todo mundo tem dignidade, ou, na linguagem do Evangelho, diante de Deus não faz diferença, ou Deus ama todo mundo. Eu acho que essa é a contribuição da teologia cristã nessa discussão, né? E aí temos que discutir esse problema da identidade, classe, mas não identidade, classe, não, a partir de onde, como, essa é uma outra discussão. Mas eu queria parar, tá? Porque minhas palavras já estão, não está indo, então daqui a pouco eu falo bobagem, aí essa parte viraliza, tá bom? Gente, Obrigado, Sung. Muito obrigado, João. Prazer e obrigado pelo convite. Foi excelente sua exposição, foi excelente o debate com você, as respostas, e a gente agradece muito a sua presença aqui com a gente hoje, que enriqueceu muito o nosso caminhar. Isso é uma propaganda, tem um canal no YouTube, eu e um amigo meu fazemos, chama Teologia e Capitalismo como Religião. Estamos já há 2 anos e pouco fazendo. Depois que começou a pandemia, a gente fez. Então, quem quiser acompanhar, entender um pouco essa questão do capitalismo como religião, aí começa nos primeiros cursos lá, dá para acompanhar um pouco. Tá bom. Obrigada. Teologia e capitalismo como religião. Obrigado, hein? Muito obrigada. Um Tchau, abraço. gente. Tchau, até Tchau. mais. Boa noite a todas e todos. Agradeço a presença de todo mundo também. Arrivederci. Arrivederci, Alberto. Buona serata, arrivederci. Buonasera. Outro italiano. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Italianos aqui Boa tem noite, pessoal. Boa noite. Semana que vem, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, a gente vai estar com um jovem pesquisador chamado Matheus Mendes. Ele é autor de um livro sobre guerra híbrida e publicou um artigo dentro do livro sobre os 10 anos do 13 de junho, que ele faz tenta buscar link da Primavera Árabe com as manifestações de junho, e, ao mesmo tempo, ver se é possível encontrar pontos de diálogo com uma estratégia de guerra híbrida. É um debate muito interessante que eu espero que vocês estejam conosco nesse dia. Ok. Vamos lá. Valeu, gente. Boa noite. Mais, boa noite. Boa noite, Sueli.